Bem, olá pessoal, tudo bem? Acontece que a gravação da aula desse sábado ficou sem áudio também, então eu estou regravando esse conteúdo da aula 3 e também logo depois sai a aula 4. Então a aula 3 é sobre o movimento uniformemente variado. Então, lembrando da aula passada, nela nós estudamos o que a gente chama de movimento uniforme, né? O MU, onde a nossa velocidade era sempre constante, certo? É o caso mais simples possível de movimento. É uma coisa se movendo numa mesma velocidade, sempre, sem mudar. E a gente obteve as funções horárias que são lineares, né? Ou seja, elas são aquelas funções do tipo y igual a x mais b. Elas formam retas quando a gente desenha um gráfico, né? Isso aqui ficou meio feio. Então, e a gente também viu como que a gente podia extrair essas funções horárias a partir da velocidade, né? A gente tinha uma definição de velocidade que é ΔS, ΔT, e daqui a gente conseguiu tirar o sorvete, né? A expressão de que S final é igual a S inicial mais velocidade vezes ΔT. Ok? Agora, nessa aula, nós vamos falar do movimento uniformemente variado. É o MOVE. Então, como sugere o nome, existe uma variação de velocidade, mas ela é uniforme. Nós chamamos essa variação uniforme de velocidade de aceleração. Aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado, ou pode-se pensar como metros por segundo, né? Ou seja, a aceleração é uma variação da velocidade. Nós podemos escrever essa aceleração, então, como ΔV, ΔT. E no move, ela será constante. Então, nós não vamos ter acelerações em função de nada. A aceleração é a mesma durante o movimento inteiro sempre. A gente pode encontrar a função horária da velocidade, da mesma maneira que a gente fez semana passada, né? Então, se a gente falar aqui, a aceleração é igual a ΔV, ΔT, a gente pode escrever isso aqui como a aceleração vezes ΔT é igual a ΔV. A aceleração vezes ΔT é igual a velocidade final menos velocidade inicial. Tá só abrindo a definição desse delta aqui, né? Finalmente, a gente pode escrever que velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes ΔT. Pronto. A gente tem a função horária da velocidade. Tudo bem? Nós temos também algumas coisas de nomenclatura, né? A gente pode ter, da mesma maneira que a gente tinha no MU, movimentos progressivos ou retrógrados, a gente tem um nome novo aqui para basicamente descrever o mesmo tipo de relação. Nós temos movimentos acelerados ou retardados. Nós falamos que o movimento ele é acelerado quando a velocidade cresce com o tempo. Então a gente está falando que é uma aceleração positiva. Quer dizer que aquele ΔV, ΔT, esse ΔV está crescendo, a velocidade está crescendo com o tempo. E movimentos são retardados quando a velocidade diminui com o tempo, ou seja, uma aceleração menor do que zero. Tudo bem? Só uma atenção especial que a velocidade de um corpo ela pode ser menos 10, né, digamos, ou você pode ter um corpo aqui com velocidade de 5, vou colocar as unidades, né? Agora, a velocidade ser positiva ou negativa por si só não vai definir a tendência de mudança, não define a aceleração, né? Então, esse objeto pode ter uma velocidade negativa, mas caso ele esteja acelerando para a direita, né, digamos que a gente definiu isso aqui como com essa orientação, né? Contanto que a aceleração seja para a direita, eventualmente ele vai começar a ir cada vez mais devagar para cá, ele para e depois ele começa a andar para a direita, certo?
Da mesma maneira, este corpo pode ter uma aceleração aqui, para a esquerda, ele vai andar um pouquinho para cá, parar e depois começar a voltar. Então, é sempre para aceleração, se ela é maior ou menor do que zero, que a gente olha para determinar se ele é um movimento acelerado ou retardado. E aí entra a questão. E a função horária da posição? Como que a gente acha ela, tendo só a da velocidade? Nós vamos precisar buscar um truque da aula passada, né? Que lembram daquela representação gráfica de velocidade por tempo? Então, quando a gente desenha um gráfico aqui no MU, né? Vamos falar do MU. A gente tem o eixo de velocidade em metros por segundo e o eixo de tempo em segundos. Né? Então, a gente tinha um negócio assim, né? A gente tinha uma função constante com um valor aqui qualquer V de velocidade. Tudo bem? E a gente conversou sobre como a área debaixo dessa curva aqui, ó, a área debaixo da função, ela representava essa área aqui, né? Vou fazer assim. Essa área, ela é igual ao ΔS do movimento. Né? Ela representa o deslocamento que aconteceu. Por quê? Porque essa altura aqui, ela tem valor de velocidade, né? Isso daqui tem valor de ΔT, digamos. Então, quando a gente olha a função horária da posição no MU, este pedaço aqui é exatamente a área do quadrado, né? É V por ΔT. Então, mas meio que por essa razão, a gente pode falar que essa área é ΔS. Enquanto esse outro pedaço aqui, né? Ele só representa o deslocamento, a variação, né? O ponto que ele começava, o ponto inicial. Então a gente vê quanto que ele andou nessa parte e aí soma o ponto onde ele começou. A gente vai fazer meio que a mesma coisa aqui. Agora, para o move, vamos aplicar o mesmo truque. Vamos achar a função horária da posição. A nossa função horária da velocidade, ela é assim. VI mais a aceleração vezes ΔT. Tudo bem? Então, o nosso gráfico não é mais uma função constante como era antes. Ele vai ficar uma coisa assim, né? Ele poderia ser assim também, mas vou assumir que ele é deste formato aqui para começo de conversa. A gente pode pôr um limite aqui, t qualquer, e aí a gente define aqui, ó, duas formas geométricas diferentes. A gente tem um triângulo retângulo e um quadrado, um retângulo aqui, né? Um quadrilátero qualquer. A área total desses dois, então, a área total, que é igual à área do triângulo mais a área do quadrado, vai ser igual a ΔS. Vamos achar essas áreas diferentes. A área do triângulo, ela vai ser igual ao quê? Bem, aqui, ó, este eixo é velocidade, certo? E esse daqui é tempo. Então, basicamente, a gente sabe que esse ponto aqui é a velocidade final. Esse ponto vai ser a velocidade inicial, porque a gente está assumindo que esse ponto aqui é o zero, né? Então, o valor que no eixo de tempo, no eixo x, é zero, vai ser a velocidade inicial. Se a gente substituir isso aqui por zero aqui, né? Mata isso daqui, sobra só a velocidade inicial. Então, essa altura aqui, ela é velocidade final menos velocidade inicial. E a base do triângulo é um ΔT. Né? Então, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Fazendo isso, a gente vai ter velocidade final menos velocidade inicial vezes ΔT sobre 2. Só que a gente pode substituir velocidade final aqui pela expressão completa, né? E aí fica isso daqui, ó. Fica velocidade inicial mais
A vezes ΔT menos velocidade inicial, tudo isso vezes ΔT sobre 2. Esse velocidade inicial cancela com esse, e a gente fica com a aceleração vezes ΔT multiplicado por ΔT vai ficar aceleração vezes ΔT ao quadrado sobre 2. A área do quadrado ela é mais simples, né? Ela é só velocidade inicial vezes ΔT. Assim, aquilo que a gente chamou, né? A gente pode fazer isso aqui para manter as cores, né? A área total ela vai ser igual a VI vezes ΔT mais aceleração vezes ΔT ao quadrado sobre 2. Essa é a função horária que a gente procurou, que a gente achou agora. A única coisa que a gente tem que tomar o mesmo cuidado que a gente tinha antes é... Não precisa nem tomar cuidado, ó. Faz assim. Isso daqui a gente falou que é igual a um ΔS, certo? Este ΔS é um posição final menos posição inicial. Então, a gente pode escrever que a posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes ΔT mais a aceleração vezes ΔT ao quadrado sobre 2. Isso daqui vocês podem ter visto já em algum lugar, talvez seja familiar esse formato aqui. Este é o sorvetão. É o apelido, né, carinhoso da fórmula. Porque, né, começa com S, V, então tem o T aqui, então sorvetão. Essa é a função horária da posição no move. Lembrando que essas demonstrações aqui, elas são boas de serem feitas, mas elas não são obrigatórias, que vocês lembrem como é que esses passos são feitos, como que a gente faz essas coisas, porque eu acho que vai fora do escopo do curso. Eu acho bom ver pelo menos uma vez para ter a familiaridade, mas não é necessário saber isso aqui de cor. Então, só pra gente lembrar direitinho tudo, né, vamos ler as equações de novo. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes ΔT. Então, eu vou falando estes termos porque quando a gente vê uma expressão do tipo V igual a 5 mais 10t, a gente sabe reconhecer que 5 é a velocidade inicial, 10 é a aceleração, né? Então, isso aqui é a velocidade final, isso daqui é a velocidade inicial, isso daqui é a aceleração. Similarmente com o sorvetão, a posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes ΔT mais aceleração vezes ΔT ao quadrado sobre 2. Aqui, a posição final, a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Ok? Então, o único cuidado maior aqui é que a aceleração ela sempre está dividida por 2, né? Então, se a gente vê uma coisa, um termo do tipo 3t ao quadrado, na verdade a aceleração seria 6 sobre 2, né? Que é igual a 3. A aceleração vale 6 e não o número que a gente vê na equação, né? Porque ela está sempre dividida por 2. Então, se a gente escreve um número, a gente tem que tomar esse cuidadinho só na interpretação das equações. Algumas coisas sobre a função horária do espaço no move é que dá pra ver que ela é uma equação de segundo grau, né? Então a cara dessas funções aqui que a gente vai ver, elas vão ser do tipo, para uma acelerada ela pode ser uma coisa assim, né? Para um movimento retardado pode ser uma coisa desse tipo, né? Lembrando que aqui eu estou desenhando
posição em metros por tempo em segundos. Então, a cara dessas funções vão ser parábolas. E a gente às vezes vai ter que resolver equações usando Bhaskara, por exemplo, para achar raízes, onde essas equações valem zero. Nessa aula eu não fiz nenhuma questão que exigia resolver isso, mas vai aparecer com certeza. Né? Então, eu trouxe algumas questões aqui para serem resolvidas de maneira bastante rápida. E a primeira delas, a gente pode achar nessa página aqui, né? Ela diz o seguinte: o desenho representa uma fotografia de múltipla exposição de um pequeno corpo em movimento. O intervalo de tempo entre duas fotografias sucessivas é de 0,01 segundos. A escala abaixo do desenho está graduada em centímetros. Então, graduada em centímetros quer dizer que esses espaços aqui estão em centímetros. A gente pode assumir que é 1 centímetro, só para facilitar a nossa vida. No intervalo de tempo definido pelas posições A a D, o movimento é uniforme ou variado. Então ele está falando daqui até aqui, né? No primeiro intervalo de tempo, ele anda uma graduação. No segundo ele anda uma, no terceiro ele anda uma. Então, em todos os intervalos, ele sempre andou o mesmo espaço. Ele cobriu o mesmo espaço no mesmo tempo. Então, isso é um movimento uniforme. Ele só se comporta de uma maneira. A velocidade é só uma. É um movimento uniforme. B. De D a F, o movimento é acelerado ou retardado? Então, vamos olhar aqui. Começando de D a F. No primeiro intervalo, ele cobre mais ou menos uma graduação e meia. E no segundo, ele cobre um pouco mais, né? Ele cobre tipo, uma, duas e pouco. Então, a gente vê que em intervalo de tempo iguais, ele cobre espaços cada vez maiores. Isso nos indica que é um movimento acelerado. E, finalmente, em C, ele pergunta se de F a J o movimento é acelerado ou retardado. Então, de F a J. No primeiro intervalo ele cobre duas graduações, no outro ele cobre uma só, depois meia, depois só um pedacinho. Mais meia, né? Isso indica pra gente que, em mesmos intervalos de tempo, porque as fotos têm o mesmo intervalo, ele cobre espaços cada vez menores. A velocidade dele está caindo, este é um movimento retardado. Ok? Outra questão que eu trouxe. Um ponto material está em movimento e sua velocidade escalar varia com o tempo segundo a função v igual a 6 menos 3t. Então a gente sabe que a velocidade inicial é igual a 6 metros por segundo e que a aceleração é igual a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Menos 3. Então determine a velocidade escalar inicial do movimento. Já determinamos, né? Já achamos. E também já achou a velocidade escalar, B. Só olhando para a fórmula. Né? E aí, C, ele pergunta o instante em que o móvel muda de sentido. Porque é o seguinte, nós temos um corpo aqui, né, um móvel, e aí, aqui. Né? E ele tem uma velocidade para cá, digamos que a gente orientou para cá, né? Uma velocidade inicial de 6 metros por segundo, mas a aceleração dele é para trás, né? Ela é de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, eventualmente, ele vai frear, parar e começar a andar para trás. Ele quer saber quando acontece essa mudança de movimento, essa mudança de direção. Né? Então, vamos lá. Ele muda de sentido. No momento que ele muda de sentido é quando ele freia, para e aí muda. Então, um instante importante aqui é o instante onde a velocidade é igual a zero. É isso que a gente quer achar. Se a gente simplesmente iguala aquela expressão lá a zero, né? A gente fala que v é igual a zero, a gente está falando que 6 menos 3t é igual a zero. Então, pode só jogar isso aqui para o outro lado, fica 3t é igual a 6, t é igual a 6 sobre 3, que é igual a 2 segundos. E aí depois ele pede a função horária do movimento na posição, sendo que o espaço inicial é 15. Então ele só quer ver se a gente sabe escrever as coisas no lugar certo. Então a posição final é igual a
15, que é a posição inicial, mais 6 vezes t, menos 3 sobre 2t ao quadrado. Tudo bem? Essa foi a questão. Tem mais uma aqui. Um móvel passa pelo marco zero de uma trajetória em movimento progressivo uniformemente acelerado no instante t igual a zero. Neste instante, sua velocidade escalar é de 25 metros por segundo e a sua aceleração escalar é de 12 metros por segundo ao quadrado. Então ele quer que a gente escreva as duas funções horárias. Vamos lá. A mais fácil, na verdade, é começar pela de velocidade, né, que tem menos termos. Então, a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial, que é 25, mais a aceleração vezes o tempo. Né? Lembrando que aqui eu só substituo ΔT por t, porque a gente sabe que ΔT é igual a t final menos t inicial. A gente falou que o t inicial é zero. A gente está começando a nossa análise em t igual a zero. Então, ΔT é igual a t final é igual a t. É só simplificando as coisas. Né? Então a gente tem isso daqui, né? E aí, para a posição, nós temos que a posição final é igual. Ele passa pelo marco zero em t igual a zero. Então a posição inicial dele é zero. E aí a gente tem que a velocidade inicial dele é 25. Então 25 vezes t. E aí a gente tem que a aceleração dele é 12 sobre 2, né? Então vai ser 6t ao quadrado. Ok? Assim, acabamos mais uma questão. Sobre uma ferramenta poderosa, né? Então, existe uma ferramenta bastante poderosa que a gente pode construir com as equações que a gente já tem até o momento. Essa ferramenta, né, ela é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é legal porque ela permite que a gente estude o move sem que a gente precise saber o tempo. Então, a gente não precisa saber em quais tempos que o móvel está, por exemplo, porque é uma equação que relaciona diretamente posições e velocidades. Então a gente está comparando posições e velocidades entre si, sem falar necessariamente sobre tempo. Então a gente vai resolver algumas questões hoje onde é mais fácil resolver usando Torricelli mesmo. Só fator de curiosidade, Torricelli foi um cara que existiu. Ele foi um físico e matemático italiano. Ele viveu por volta de 1500, 1600. Agora eu esqueci a data. Mas ele foi o inventor do barômetro. Né? A gente vai estudar o que é um barômetro mais pra frente no curso também, na parte de hidrostática. Mas é basicamente uma ferramenta que usa a pressão de líquidos para estudar a altura de líquidos, né? Para estudar o efeito da pressão atmosférica. Então vamos achar a equação de Torricelli, né? A gente pode partir da equação horária, da função horária de velocidade. Então, v final igual v inicial mais a aceleração vezes ΔT, né? E a gente só faz um truque esperto. A gente eleva tudo ao quadrado. Então, nosso resultado é velocidade final ao quadrado é igual a... Esta parte aqui a gente precisa tomar algum cuidado, porque é uma soma de dois termos, então o quadrado disso vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o outro, né? O quadrado do segundo. Agora a gente vai fazer uma fatoração esperta aqui. A gente vai juntar os termos de 2a. Então, VI ao quadrado mais 2a. Então vamos separar, fatorar em 2a. E aí vai ficar VI ΔT mais a ΔT ao quadrado. Agora, dá pra ver que isso daqui é ΔS, né? Isso daqui é a área debaixo da curva que a gente achou lá daqui.
que a gente fez aquela conta. Isso daqui é o deslocamento do móvel, do corpo. Então a gente pode reescrever aqui como velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Esta é a equação de Torricelli. E aí, quando usar Torricelli, né? A pergunta que não quer calar. Eu trouxe uma questão onde é mais fácil usar Torricelli. Duas, na verdade, eu acho. Um móvel parte do repouso e, com aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Determine a variação do espaço do móvel durante essa variação de velocidade. Então, a gente pode escrever aqui velocidade final é igual a velocidade inicial quadrado mais 2 aceleração ΔS. A gente sabe que ele parte do repouso, então isso daqui é zero. A aceleração é de 5 e a velocidade final é de 20. Então, 20 ao quadrado é igual a 2 vezes 5 vezes ΔS. Então, esse 2 vezes 5 vai dar 10. E 20 ao quadrado vai dar 400. Dividir 400 por 10 dá 40. Então, ΔS é igual a 40 metros. Isso é mais fácil do que achar os tempos usando a função horária da velocidade e depois substituir isso na função horária da posição. A gente vai meio que direto relacionando só as velocidades com os tempos, com as posições. E quando que a gente usa... Mais uma questão de quando usar Torricelli, né? Desculpa. Num jogo de futebol de salão, um jogador chuta uma bola rasteira, que parte com velocidade inicial vezes zero. A bola para depois de percorrer 18 metros, sem colidir com nenhum obstáculo. Então a gente já sabe que o ΔS é igual a 18 metros. A bola desacelera com aceleração constante de módulo 1 metro por segundo. Então a aceleração é igual a menos 1 metro por segundo ao quadrado. Menos 1 porque ela está desacelerando. De acordo com os dados fornecidos, determine a velocidade inicial da bola. Bem, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Velocidade final é zero, porque ela para. Né? Então, a gente quer a velocidade inicial e a gente tem a aceleração e o ΔS. Então, zero igual a VI ao quadrado mais 2 vezes a aceleração é menos 1 e o ΔS é 18. Então, isso daqui tudo vai dar menos 36. Né? Então, VI ao quadrado, se a gente jogar isso aqui para o lado, fica 36. Agora, a gente tem VI ao quadrado, né? Então a gente precisa tirar a raiz de 36. A raiz de 36, você pode resolver por fatoração ou dá 6. Se você lembrar de 0 a 10 todos os quadrados. Metros por segundo. Essa é a resposta. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre lançamentos verticais. Né? A nossa gravidade terrestre, ela causa uma aceleração constante em todos os objetos. Então, todos os objetos estão sentindo uma aceleração, que é a da gravidade. E a gente, geralmente, trata ela como aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Existem situações onde, às vezes, a questão vai dar 9,8, mas para os nossos propósitos aqui, 10 metros por segundo ao quadrado é preciso o suficiente. Né? Então, por virtude de sempre ter uma aceleração terrestre, né, da gravidade na Terra, toda vez que a gente lança um objeto para cima, a gente tem um move. Acontece um move. Né? E aí, para simplificar nossa vida neste momento, mas semana que vem, na próxima aula, no caso, a gente já vai começar a ver coisas que não são
estritamente verticais, mas neste momento lançamentos verticais são objetos sendo lançados estritamente apenas na direção vertical. A orientação do referencial vai ser bem importante agora. A gente precisa tomar cuidado com essa definição. Porque ela vai impactar o sinal da gravidade, se a gravidade é positiva ou negativa. Então vai afetar se G é igual a menos 10 ou 10 metros por segundo ao quadrado. Por que isso? Bem, se a gente orienta o y para cima, a nossa aceleração da gravidade ela é para baixo, então G é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Já se a gente orienta o eixo y para baixo, né? Bem, a gravidade é no mesmo sentido que o y, então a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. 10 positivos. E vão ter situações onde vale a pena fazer essa definição aqui, por mais que não pareça, porque às vezes o objeto só cai. Então, a última questão da aula de hoje é uma questão dessa, onde vale a pena fazer essa troca. De resto, o lançamento vertical é só outro move. Não tem muitas diferenças. É um move, é um movimento acelerado só. Ou retardado, dependendo do seu referencial. Dessa maneira, tudo que a gente aprendeu hoje também se aplica igualmente para esses problemas de move. Esses problemas de lançamento vertical. É meio que a mesma coisa. Só muda que ao invés de a gente estar tratando carros, objetos se movendo pelo eixo X, a gente está pensando agora no eixo Y. Né? Então, aqui está escrito como questão de Torricelli. Na verdade, é uma questão de lançamento vertical. Então, vamos lá. Um projétil é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade inicial de 20. Então, VI igual a 20 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote a origem dos espaços como o solo, com a trajetória orientada para cima. Então ele falou pra gente que tem um objeto que está sendo lançado para cima. Ele falou pra gente orientar y para cima, né? A trajetória orientada para cima. E ele falou que essa altura aqui no chão é zero, porque a origem dos espaços está no solo. Então, determine as funções horárias do movimento. Então, a função horária da velocidade vai ser igual a os 20 metros por segundo iniciais dele, menos 10t. Porque, como a gente orientou isso aqui para cima, a gravidade é menos 10. Ela está para baixo. Né? Com um pouquinho comido ali. Ele também quer saber a outra função horária, né? Então, ele começa em zero, porque ele começa no solo. Ele começa a partir do solo. Então, 20t menos 5t ao quadrado. 5t porque é a aceleração sobre 2, né? No B, ele quer o tempo de subida do projétil. O tempo de subida é porque, bem, a gravidade é para baixo, então ele vai subir um tempo até que ele para e começa a cair. Esse momento onde ele para é como aquele momento de mudança de sentido, né, do objeto da outra questão. Primeiro ele para, fica com velocidade igual a zero, e depois ele começa a acelerar para baixo, começa a cair, né? Então a gente quer efetivamente saber em qual momento que essa função horária aqui vale zero. V, F igual a zero, que é igual a 20 menos 10t. Bem, a gente pode jogar isso aqui para o outro lado, então fica 10t igual a 20, t é igual a 2 segundos. Vou fazer assim. Ok? C, ele quer a altura máxima, então a altura onde essa velocidade vale zero. Se a gente já achou qual que é o tempo da subida máxima, é só a gente colocar esse tempo na função horária da posição. Então,
20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. 20 vezes 2 aqui, né? Então, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5 é 20. 2 20 menos 1 20 é igual a 20 metros. Né? D. Em t igual a 3 segundos, ele quer o espaço e o sentido do movimento. Então, se ele quer o espaço, a gente calcula a função horária nesse momento. Então, vai ser 20 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E 9 vezes 5 é 45. 20 vezes 3 é 60. Então, isso aqui vai dar 15 metros. E ele quer o sentido do movimento. Bem, tem dois jeitos de pensar nisso. Você pode calcular a velocidade, que vai dar um valor negativo, né? Ou você pode só pensar que ele acabou de subir o máximo que ele podia, em t igual a 2. Qualquer coisa que aconteça depois de t igual a 2 é ele caindo, né? Então, obviamente, o sentido vai ser para baixo. Eu sou 100% a favor de toda resposta esperta que envolve não fazer uma conta a mais. Né? Perceber os padrões dessa questão sem precisar sentar e ficar calculando que a velocidade vai dar menos qualquer valor que seja. Né? E aí ele pergunta, na E, o instante e a velocidade escalar quando o projétil atinge o solo. Aí tem um truque esperto, que dá para resolver essa questão mais rápido. Né? O tempo de subida, que foi 2 segundos, acontece que a aceleração da gravidade é a mesma, né? Durante o trajeto inteiro. Então, o tempo que demorou para ele subir tem que ser o mesmo tempo que demora para ele cair. Né? Se ele estiver mais rápido, ele vai subir um pouco mais, demorar um pouco mais para cair, vai ficar mais tempo no ar, mas ele vai desacelerar com a mesma desaceleração, digamos, que ele tinha quando subiu, né? Então, não só o tempo de subida, o tempo, digamos, o tempo de queda, né? O tempo de queda total dele vai ser igual a 2 vezes o tempo de subida, que a gente sabe que é 2, então vai ser 4 segundos, como a velocidade final dele no movimento tem que ser menos 20 metros por segundo. Pode fazer a conta e ver que dá exatamente isso, mas vai dar isso porque, bem, a velocidade que ele tem no começo determina quão alto ele pode subir. E essa mesma aceleração vai puxar ele para baixo, de maneira que quando ele chega no solo, ele vai ter aquela mesma velocidade que ele tinha no começo, só que com um sinal negativo agora, com sentido para baixo. E aí, nossa última questão aqui é nossa primeira questão de vestibular, é da Unicamp. E ela é bastante simples, na verdade. Ela pode parecer pior, mas ela pode parecer mais difícil de primeira, mas ela é bastante fácil. Uma torneira situada a uma altura de 1 metro acima do solo pinga lentamente na razão de 3 gotas por minuto. A gente tem uma torneira aqui, né? Uma coisa assim. Eu não sei desenhar, mas... E ela tá pingando gotas no chão. E eles falaram que essa distância aqui é de 1 metro. Agora vale a pena de definir o nosso eixo Y. Deixa eu fazer assim. Para baixo, fazendo a gravidade ser positiva. Por quê? Porque elas só vão cair para baixo, né? A gente não vai tratar nada que acontece aqui para cima. Então as coisas ficam mais bonitinhas, mais simples, chamando para baixo de positivo. E aí a gente quer saber em A, qual a velocidade que a gota atinge o solo? Bem, a velocidade final vai ser igual a velocidade... Na verdade, aqui a gente não sabe quanto tempo essas gotas demoram para cair, né? Então é mais fácil ir por Torricelli. Opa, aqui é delta S, né? 2 vezes. E aí,
A velocidade final é o que a gente quer saber. A inicial é zero, porque elas acumulam aqui na torneira, né? Elas começam a cair com velocidade zero, né? Elas não podem... A torneira não está lançando elas para baixo. E aí, a gente sabe que ΔS é 1 e a gente sabe que a aceleração é da gravidade. Ele fala aqui, para simplificar, considere g igual a 10. Então, v final ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 1. Então, 20. Como está ao quadrado, a gente vai ter que ter a raiz de 20. Calha que isso aqui não é um número bonitinho, né? Então vai ser 2 raiz de 5 metros por segundo. Essa é a velocidade. E aí no item B, ele pergunta: que intervalo de tempo separa as batidas de 2 gotas consecutivas no solo? Bem, essas gotas elas demoram um tempo para cair, né? E aí demora um tempo até a próxima gota fazer o mesmo trajetório e cair. Então toda gota ela demora o mesmo tempo aqui de queda. Digamos um TQ, né? Um tempo de queda. Todas elas. E como a gente tem 3 gotas por minuto, a gente vai ter uma gota a cada 20 segundos. Como o tempo de queda delas é sempre o mesmo, não importa, né? O tempo entre uma gota estar passando aqui pelo topo do negócio e a próxima bater, a próxima passar aqui, né? Vai ser de 20 segundos. O tempo de queda para as duas é a mesma, então acontece que o tempo entre 2 gotas baterem no solo é a mesma diferença de tempo entre 2 gotas saírem daqui do topo. E vai ser esses 20 segundos aqui. Então, a resposta é 20 segundos. Espero que tenha sido convincente o argumento. Essa aula foi só o conteúdo. Eu foquei em resolver algumas questões e não andei muito com a matéria, porque eu acho que as próximas coisas saturariam um pouco a aula. Então, ignorem essa coisa aqui. Era para gravação que deu errado antes. Vai ter sim uma lista de exercícios recomendados, que eu vou lançar junto com essa aula. Acho que eu vou colocar até na descrição, talvez seja mais fácil. Espero que vocês fiquem bem. Uma boa semana para todos e até sábado, que nós temos aula normal.